Amigos, então, ó, Daniel 9, o 27, a gente vê que até o fim, né? Ó, ele firmará um concerto, né? O Messias firmou esse concerto, ele fez cessar o sacrifício, porque agora ele foi o sacrifício, né? E o assolador, né, virá sobre a asa da abominação. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador, né? Que são esses anjos caídos. Então, não adianta querer achar que tudo vai acontecer né, em poucos anos. Isso daí vem acontecendo ao longo da história, né? Vamos ver lá em Apocalipse. A própria revelação nos diz, né? Que ao longo do tempo não vai acontecer, né? De um dia para a noite. Ó, Apocalipse 1, né? O que é falado para João? Ó, escreve as coisas que tem visto, né? E as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O próprio Apocalipse 12, né? Que fala, vamos dar uma olhada lá. A história desde lá do céu até o final, né? Você vê que tem um começo lá no início na criação, tem a época que o Messias veio e tem até esses últimos tempos nossos aqui, né? Que é o tempo de angústia. Então vamos ver aqui, ó. E vi um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. A mulher e o dragão. Então, assim, começou-se lá no céu. Aí, ó, tem aqui no 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado, né, desde o início, para que fosse sustentada, para que sobrevivesse, né, nessa perseguição toda que teve dos 1260 dias, né, dos 1260 anos que a Igreja Católica matou milhões e milhões de pessoas. Né? E fala aqui, ó, no 7, houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhavam o dragão e seus anjos. Mas não prevaleceram e não vão prevalecer. Nem mais se achou lugar no céu. Quando o Messias ele se torna o sacrifício, né, perpétuo, por nós, né, que ele vence o dragão, aí Satanás é expulso, né? Tá aqui mesmo tá aqui mesmo no Apocalipse 12. Ó, e houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que enganava a todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e seus anjos lançados com ele. Né? Quem venceu ele? Porque até o sacrifício do Messias, a sua ressurreição, ele ficava acusando, né? Ó, e ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus o acusava de dia e de noite. E aí aqui, ó, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Então, né, quando o Cordeiro ele morre, ele se sacrifica para resgatar a muitos, né? O inimigo ele é expulso. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte.
Então, foi, né, aqui ó, no 14, foram dadas à mulher duas asas da grande águia. Que aí você já vê que o primeiro reino, que é falado em Daniel 7, tem, né, semelhança com a águia, uma mente humana. Então, assim, isso é o reino do Messias, né? Você tem que linkar Daniel com o Apocalipse. Então, assim, e depois dos 1200, assim, você consegue ter muito entendimento aqui em Daniel 12, em Apocalipse 12 e em Daniel 7, porque em Daniel 7, né, tá começando do reino já estabelecendo aqui na terra. E aqui no Apocalipse 12, lá do céu. Só que aqui no Apocalipse 12 vai até o finalzinho, né, ó. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Então, assim, teve a primeira perseguição dos 1260 anos, né? Mas depois ainda tem essa última perseguição, que está sendo muito difícil, né? Então, assim, eles não vão conseguir como que foi da primeira vez, né? Com aquela perseguição toda, com a mortandade toda. Mas tem-se esse tempo de angústia que a gente está vivendo. Então, é muito interessante. Então, vamos ver, continuando lá em Daniel, onde nós paramos. Daniel. A gente leu Daniel 9, né? Ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação, né? Até o fim. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então vamos a Daniel 11. Ó, Daniel 11, no 20. Então a gente vai ver que a história se cumpre, né? Não é uma coisa que vai acontecer apenas em 3 anos e meio, como muitos dizem por aí, né? Mas não, é um acontecimento ao longo da história. Inclusive, é impecável, né? Se você ler esse versículo aqui do 20 ao 23, você vai ver que cumpre a história, isso daí tá nos livros. A época dos Césares, né? A vinda do Messias. Então tá aqui, ó. Em seu lugar se levantará e fará passar um arrecadador pela glória real. Mas em poucos dias será quebrantado, e isso sem ira e sem batalha. Então aqui são os Césares. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinha dado dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. Esse é Tibério César, né? Que ele usou de engano, ele não tinha direito a ser rei, né? Então, assim, até nesses detalhes. E ele tomará o reino com engano, foi o que ele fez. E aí, com os braços, no 22, de uma inundação serão arrancados de diante dele e serão quebrantados, né? É que ele também perdeu esse reino dele. Como também o príncipe do concerto. Quem que é o príncipe do concerto? O Messias. Então, justamente na época de Tibério César. E depois do concerto, ele usará de engano e subirá e será fortalecido com pouca gente. Ou seja,
Roma, depois de um tempo, ele, né, muda de estratégia, vai para um reino religioso, porque o povo já estava massacrado, tudo. Então, é aí que surge, né, em seguida aí do Messias, esse essa perseguição, esse reinado realmente onde esse chifre pequeno ele tira, né? Ele derruba três poderes, que é os Éurulos, os Vândalos e os Ostrogodos, né? Não se ouve mais falar desse povo. Eles tinham uma crença ariana, né? Criam apenas no pai e no filho. Não tinha essa questão aí de trindade, né? Essa abominação. Então, assim, se cumpre historicamente numa perfeição de detalhes incrível, né? Ó, e com o braço no 22, de uma inundação serão arrancados adiante dele. Ele perde lá o reinado e também é na mesma época, né, do Messias, como também o príncipe do concerto. Então, assim, Azazel, ó, no 22, no 23, e depois do concerto com ele, usará de engano. Porque ele se apropria, né, desse, dessa religião, ele ganha o poder do dragão, ele usurpa, né, parte do ensinamento verdadeiro do Messias e faz muitas adulterações. Ele inclui a Trindade, entendeu? Muda as leis, muda o sábado para o domingo. Então, assim, ele usa de engano, né? Depois que o Messias, né? Por isso que ele fala, será que ele ainda vai achar fé na terra, né? Quando ele voltar, o Messias? Só que tá escrito, né? O engano é grande, mas, ó, se você, a gente chegou num tempo que você tem que entender, né? O que tá escrito na profecia. Você tem que entender o que tá até no versículo 12, no 13 ali de Daniel 12, né? Então, assim, ó, depois do concerto com ele, usará de engano. Então, assim, esse chifre pequeno, esse poder religioso, né, que passa do poder só político para um poder político e religioso, é um chifre pequeno que não tem, né, mas ele destrói três reinos, né, e ainda tá aí, né, firme e forte. Então é isso, irmãos, por hoje. Um grande abraço a todos.